dia. Aula de biologia hoje da segunda série, nós vamos falar sobre invertebrados, dar continuidade no estudo desse grande grupo, e vamos falar especificamente de dois filos, dos plateumintos e dos nematodas. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de fixação número 5, questão 28 a 39. Esse conteúdo todo está no capítulo 3 da apostila, página 11, 12 e 13. Tá? Vamos lá, gente. O que acontece, A gente vai dar continuidade nesse grande grupo dos invertebrados e hoje a gente também vai falar de dois filos. Na aula passada nós falamos de poríferos e quinidários e hoje a gente vai falar de plateumintos e nematoda. Primeira coisa que vocês precisam saber, muitas vezes vocês vão ouvir falar em relação aos nematodas, o nome nematoda, nematodo, nematodas, tá? Isso ambos estão certos, vai depender da bibliografia que vocês estão lendo, tá? Vamos lá. E aí esses dois grupos que eu separei hoje, gente, eles são bem, digamos, peculiares dentro dos invertebrados, Eles são grupos que, digamos, são como se fossem os vilões do grande... Quando a gente fala de invertebrados. Por que como se fossem os vilões? Porque a maioria dos parasitas, a maioria dos seres que vão causar doenças no ser humano, vem desses dois grupos, principalmente dos nematodas. E aí entra aquela questão do nojo por eles, por achar que eles são sujos, mas na verdade não é nada disso. Na verdade eles são vermes, tá? E aí a gente precisa tirar esse conceito de que verme é um ser sujo que a gente tem na nossa cabeça, Só que o que acontece? Eles têm a sua importância para o meio ambiente, eles têm a sua doação, de sua contribuição ecológica para o meio ambiente, assim como todos os seres vivos. Vamos começar falando dos plateumintos, que são mais, digamos, mais fácil de se entender e não causam tantos danos ao ser humano, Primeira coisa que a gente precisa entender é que os plateumintos eles vão possuir uma simetria bilateral, tá? Ou seja, já é uma simetria mais complexa, Outra coisa é que eles vão possuir o tubo digestório incompleto, assim como os quinidários, eles já possuem tubo digestório, porém ainda é um tubo digestório incompleto, idêntico ao dos quinidários, onde eles vão ter apenas um orifício por onde vai entrar a comida e por onde eles vão eliminar os dejetos, o restante dessa comida que não foi aproveitado por eles. E aí a gente precisa saber um pouco da sua morfologia. Eles são vermes, são considerados vermes, porém eles não são cilíndricos, eles são achatados, tá? Só que toda vez que a gente for falar que os plateumintos são achatados, a gente precisa caracterizar que eles são achatados dorso-ventralmente. O que isso significa? Por exemplo, um animal que é achatado assim, ele é lateralmente, tá? Quando é achatado dorso-ventralmente, ele é achatado de baixo para cima e de cima para baixo, tá? Então ele fica literalmente como se fosse uma folha, uma régua planando aonde no meio em que ele vive. Então essa característica morfológica é muito, muito importante quando a gente fala de vestibular, por exemplo. Nós precisamos caracterizar que eles são vermes achatados dorso-ventralmente. Se a gente só falar que eles são vermes achatados, está errado, tá? Então vamos lá. E aí, gente, sabendo que eles são vermes achatados dorso-ventralmente, a gente pode já dizer o seu modo de vida. Eles vão ser seres, que podem viver como vida livre ou parasitas. A imensa maioria dos plateumintos vai viver em forma livre, tá? Porém, existem poucas espécies, poucos exemplares que vão ser considerados seres parasitas. E aí, quando a gente fala de ser parasita, a gente não necessariamente está falando de um ser que vai causar doença no ser humano, ok? Muitas vezes esses seres parasitas vão parasitar outras espécies que não o ser humano, que é o caso dos plateumintos. É raríssimo a gente ver algum plateuminto que vai parasitar o ser humano. Existe? Gente, afirmar que não existe é errado, mas também a gente pode dizer que é muito, muito raro a gente encontrar um parasitismo relacionado ao ser humano e aos plateumintos, ok?
E uma outra característica deles é a presença de ocelos, tá? Algumas espécies de plateumintos, mais especificamente a planária, a gente já vai falar dela, eles têm uma estrutura muito semelhante aos olhos, só que não são olhos, digamos, parecidos com os nossos. São olhos denominados de ocelos. É uma estrutura que consegue identificar vestígios de luz, consegue ver um pouco de sombreamento, porém não forma uma imagem nítida, tá? E acredita-se, existem teorias de que esses ocelos são os olhos primitivos que vieram se transformar com o passar dos anos, evolução, obviamente, nos olhos encontrados nos mamíferos, tá bom? E para finalizar esse grupo, esse filo dos plateumintos, a gente precisa dizer que a sua reprodução é sexuada e que eles têm alto poder de regeneração. O que significa regeneração? Eles conseguem, se perderem um pedaço, eles conseguem regenerar esse pedaço. E até mais, se a gente corta, por exemplo, uma planária, né, que é um exemplar dos plateumintos, se a gente corta ela no meio, a gente vai originar 2 indivíduos, ok? Ou seja, a gente vai dar origem a 2 indivíduos idênticos, tá? Eles têm o alto poder de regeneração. E aí, isso não deixa de ser um tipo de reprodução, porém é um tipo de reprodução sexuada por biparticipação, né? Ou seja, a gente encontra uma reprodução sexuada, porém eles têm esse poder de regeneração, caso se partam no meio e eles conseguem se regenerar, aí se torna uma reprodução assexuada, ok? E esse alto grau de regeneração é muito importante a gente fixar, que é exclusivo de um dos representantes dos plateumintos, que são as planárias, beleza? São os mesmos representantes que apresentam os ocelos, tá? E aí agora vamos falar um pouco sobre os nematodas. Os nematodas, eles são vermes também, tá? Porém, eles não são achatados, eles são cilíndricos, eles lembram muito uma minhoca, porém, pelo amor de Deus, minhoca não é verme, minhoca não é um nematoda. Minhoca é exclusivo de um outro filo que a gente vai ver mais pra frente, tá? Então, os nematodas são vermes cilíndricos, tá? Cilíndricos, muito semelhantes, porém não são uma minhoca, tá? E eles têm uma grande variedade de tamanho, eles podem ter desde 40 milímetros, como os vermes da filária, até 40 centímetros, como por exemplo a lombriga, tá? Também podem ser de vida livre ou parasita, porém a imensa maioria de vida livre, e as poucas que existem que podem parasitar, infelizmente podem parasitar o homem e aí causar doenças, como por exemplo a lombriga, que vai parasitar o homem e causar vários danos, como os vômito, febre, escoriações, e se não for tratado pode até migrar para os pulmões e levar à morte do indivíduo. Então, da onde que a gente pode adquirir esse parasita? Frutas mal lavadas, alimentos mal lavados em geral, água contaminada, enfim, uma série de processos, né, de cuidados de higiene pessoal que podem levar a contaminação da lombriga, que se chama Ascaris lombricoides. Então, Ascaris lombricoides é o nome científico da lombriga. E quais são as características, né, desse grupo dos nematodas, além de eles serem vermes cilíndricos de vida livre ou parasita? Eles vão ter reprodução sexuada, tá? Eles não fazem reprodução assexuada, apenas sexuada, e eles já conseguem ter uma questão evolutiva bem complexa, como por exemplo, eles têm uma fecundação interna, eles já conseguem, o macho já tem uma cloaca por onde vai liberar os espermatozoides, a fêmea já tem uma cloaca por onde vai receber esses espermatozoides, vai ocorrer a fecundação interna na fêmea, esses ovos vão ficar armazenados no útero da fêmea, tá? Essa palavra útero é muito associada a mamíferos, mas a gente diz útero é um útero primitivo, obviamente, é uma analogia que a gente faz, ok? Então vai ficar armazenado internamente esses ovos na fêmea, tá? Até eles eclodirem dentro da fêmea ou fora da fêmea e já saírem os indivíduos formados, eles não sofrem mutações, ok? Então, gente, essas são as principais características desses dois filos, né? São dois filos bem simples, porém
de tão importância quanto os outros, ok? Ecologicamente, eles têm uma importância grande no processo de cadeia alimentar, de parasitismo, de ciclo evolutivo, enfim. Todo ser vivo vai ter sua importância, tá bom? E aí, gente, fica aqui o meu pedido da atividade evolutiva número 2, relacionado ao capítulo 3 da apostila de vocês. Eu quero que vocês simplesmente descrevam todas as características morfológicas e fisiológicas, tudo que vocês encontrarem sobre esses dois filos. Por favor, separado. Descreve o filo dos plateumintos, depois descreve o filo dos nematodos. Eu não quero comparação, eu quero uma descrição de cada filo, ok? Faz um trabalho bem elaborado para mim e pode enviar. Então esse é o pedido da atividade evolutiva número 2, relacionado ao capítulo 3, tá bom? Como sempre, faz aquela revisão, faz aquela leitura, escreve que a gente fixa melhor, beleza? Muito obrigado, até a próxima.